Boa noite. Qual é a parte mais importante do culto? Qual é a parte central do culto? Qual é? É o seu culto a Deus. O culto não é dividido em momentos. O culto é o que nós trazemos para apresentar ao Senhor. E a pregação, ela faz parte deste conjunto, porque ela tem que exaltar o nome de Deus. Se a pregação não apontar para Cristo, a pregação está fora do culto. E é por isso que eu escolhi esse tema hoje. Porque eu quero louvar a Deus junto com os meus irmãos por essa tão grande graça e esse tão grande amor de Cristo por nós, demonstrado na cruz do Calvário. E eu te convido a louvar a Deus também através desse texto que nós vamos ler e daquilo que o Senhor tem para falar para nós. Mas também escolhi esse tema por conta de algumas perguntas que nos fazem, do tipo: se o amor de Deus é incondicional, então todos serão perdoados no último dia e serão salvos. Isso não glorifica a Deus. Então essa não é a resposta. Outros perguntam: mas como eu faço para ter certeza da minha salvação, se eu sou salvo? E eu quero usar esse tempo então para tentar elucidar essas questões. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 3, versículos 16 a 18, texto super conhecido. Alguém já disse que o Evangelho está contido nesses 3 versículos. Se nós perdêssemos a Bíblia e ficássemos apenas com esses 3 versículos, eles seriam suficientes para que nós nos encontrássemos com Deus e com a salvação. Então diz assim o texto, vamos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Que o Senhor nos abençoe. A questão aqui é o plano de Deus para nos livrar da grande doença que entrou no mundo e que condenou todos à morte. Essa doença se chama pecado. Todos nós merecemos morrer. Todos estamos infectados, contaminados pelo pecado. E você imagine então a mesma situação se houvesse uma doença mundial e todos estariam condenados à morte. Mas, de alguma maneira, conseguiram encontrar um remédio que pode curar todo aquele que ingerir esse remédio. Esse remédio foi distribuído para toda a população,
para todos os habitantes da terra foi disponibilizado gratuitamente. Mas mesmo assim alguns morreram. Por quê? Por quê? Porque não tomaram o remédio. O remédio é gratuito. Foi dado, você não fez esforço nenhum. Sua única decisão era aceitar esse remédio. Mas mesmo assim, alguns decidem não tomar o remédio. É sobre isso, basicamente, que diz o nosso texto de João 3, 16 a 18. O texto, ele é muito rico em detalhes. Você sabe que o contexto apresenta uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Versículo 10 diz, do capítulo 3 de João, versículo 10 diz que Nicodemos era um dos mestres da lei em Israel. Alguém que conhecia a Bíblia antiga, o Antigo Testamento, de cabo a rabo, de cor e salteado. Era fariseu, era alguém que se esmerava nos detalhes da lei, em cumprir a lei. E ele vai procurar Jesus à noite, provavelmente para não ser visto. E ele tem uma conversa com Jesus, que Jesus diz para ele: você é um mestre da lei, você não consegue entender que é necessário nascer de novo para que você seja salvo. E aí Nicodemos diz: mas Senhor, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Coitada da minha mãe, que eu nasci de 8 meses. Né? Agora eu tenho sei lá quantas, umas 30 vezes mais o peso do que eu nasci. A pergunta de Nicodemos é uma pergunta, vamos dizer assim, feita por um mestre da lei, é uma pergunta meio ridícula. Porque o que Nicodemos estava dizendo? Ele estava dizendo assim: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e eu vou nascer de novo? Ele não tinha entendido o que era esse novo nascimento. E aí Jesus diz para ele: o que nasce da carne é carne, o que nasce da mãe é carne, é ser humano. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, você precisa nascer espiritualmente. Somos seres dotados de uma parte material, essa que nós vemos, e uma parte imaterial, que está dentro de nós, que nos foi dada pelo sopro de Deus. Quando Deus formou o homem do pó da terra, Ele soprou em suas narinas e disse: agora você será alma vivente, ou ser vivente. Então nós temos essa parte material e temos uma parte espiritual, imaterial. E era disso que Jesus estava falando a Nicodemos. E Nicodemos estava ali meio perdido. Aí Jesus vai, a partir do versículo 16, fazer como se fosse um resumão. Sabe quando você conversa com um jovem, com um adolescente, e aí você fala assim, ou você ouve assim: entendeu ou quer que eu desenhe? Não é isso? Não é assim que faz? Jesus agora ele vai praticamente desenhar para Nicodemos. Fala assim: Nicodemos, senta aqui. Senta aqui, vamos no simples. Vamos entender aquilo que Deus quer
de nós. E aí então ele entra aqui no versículo 16. Veja como é interessante. O versículo começa assim: porque Deus tanto amou o mundo. Deus tanto amou o mundo. Esse tanto amou não tem a ver com intensidade, tem a ver com modo. Deus usou todo o seu amor, o amor ágape, pelo mundo. Aí Nicodemos já começa a babar. Porque um fariseu pregava e ensinava que o mundo tinha sido criado por conta dos judeus. Que Deus era Deus exclusivo dos judeus. E que todas as coisas que Deus criou e que Deus operava e era soberano, elas existiam por conta dos judeus. E aí Jesus fala assim: Deus expressou o melhor do seu amor ao mundo. Já pensou? Cabeça de Nicodemos? E quando João usa essa expressão mundo, ele usa a palavra cosmos, que significa todos os habitantes da terra. Deus amou todos os habitantes da terra. Cosmos para João não é o mundo criado, o universo ou parte das pessoas. Cosmos para João e a teologia joanina, se você pegar todos os escritos de João, ele vai usar a palavra cosmos sempre no mesmo sentido. Ou seja, toda a humanidade. E ele fala assim para Nicodemos: Deus tanto amou o mundo, toda a humanidade, que deu o seu Filho, o quê? Unigênito. O que significa isso? A palavra aqui é monogenos. Mono significa um ou único. E genos significa espécie, classe, raça, tipo. A gente lê o texto quando é traduzido por unigênito e a gente pensa que Jesus foi gerado, gestacionado, gênito. Apesar das duas palavras, gênito e genos, gênetos e genos terem a mesma raiz, elas têm sentidos diferentes. Gênetos, gerado, criado, significa, ele vem da expressão Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra. Esse é o sentido de gênetos, igual de Gênesis. Mas o sentido de genos, monogenos, significa exclusivo. Uma classe exclusiva, uma raça exclusiva. Como a gente usa, por exemplo, a palavra heterogêneo. O que é heterogêneo? São coisas de classes variadas, diferentes. Homogêneo, coisas da mesma classe, do mesmo tipo. Então, o que João está dizendo aqui, ele está escrevendo lá no final da sua vida, provavelmente no ano 85, 95, depois de Cristo. Ele já está maduro. João já é um apóstolo que andou com o Senhor, e ele já está maduro, dirigindo igrejas. Ele já tem uma fé solidificada, sólida. Ele está dizendo que Deus enviou o único que é da mesma raça, da mesma espécie, da mesma substância que ele, não existe outro. Os judeus esperavam um Messias que fosse um homem forte, valente, da descendência de Davi, mas que surgisse como um rei, um homem poderoso.
E aí Jesus diz assim para Nicodemos: não, eu estou enviando o próprio Deus, o único que é como Deus. Monogenos. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Nicodemos quase pulou lá de onde ele estava para baixo. Porque como assim? Todo aquele que nele crer, a salvação não é só para os judeus? Você imagine Nicodemos uma vida inteira pregando sobre isso. Esse Deus é nosso, a salvação é nossa, basta cumprir as leis, seguir todo o ritual que o Senhor deixou escrito e pronto. Estamos salvos. Nós, judeus, estamos salvos. Mas Jesus disse: não. Todo o que nele crê, que crê no monógenos, no Filho de Deus, todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que quebra de expectativa Jesus trouxe para Nicodemos. E ele diz ainda no versículo 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Os judeus imaginavam que esse rei poderoso viria para livrá-los politicamente, viria para matar todos os gentios incircuncisos e salvar só o povo judeu. E aí Jesus diz: não, ele não veio condenar, ele veio salvar o mundo. E aí ele encerra no versículo 18 assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Isso chama-se escatologia consumada. Quem nele crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Já está definido. Meu pensamento, tá? Não perguntei para o pastor Clóvis, nem para o pastor Walter. É o meu pensamento. Aqui nós vemos o que se chama predestinação. Só há dois caminhos predestinados. Quem crê será salvo, está predestinado. Quem não crê já está condenado. A predestinação são as duas opções que nós temos, os dois caminhos. O que tira a gente de um caminho e coloca a gente em outro? Crer. Quem crer será salvo. Não tem um terceiro caminho. Percebe? Não existe um terceiro. Só existem dois caminhos predestinados. Quem crê, pega esse caminho da salvação. Quem não crê, já está indo para o ralo. Entendem? Então, os teólogos falam sobre a questão de João 3:16 a 18 da seguinte maneira. Primeiro, o evangelho oferecido, ele é sincero. Ele é oferecido a todos, não a alguns, não a poucos. Se fosse assim, Nicodemos teria razão. Nós, os judeus, seremos salvos. Mas Jesus disse: não, esse evangelho, ele é para todos. A natureza da fé é salvadora, ou seja, o crer é uma demonstração de confiança pessoal e de entrega existencial ao monógenos, ao Filho. Não é um assentimento intelectual. Eu entendi. Não é isso. A natureza da fé é entrega total. Eu me entrego ao Filho. Ele é a salvação. Preste atenção. Não é a cruz que é a salvação.
Não é o Evangelho que é a salvação. O Evangelho aponta para a salvação. A salvação é Cristo. A fé que salva é a fé que nos joga totalmente a Cristo. Nos faz depender totalmente dele. A incredulidade é grave. Se nós não tomarmos essa decisão, nós estamos condenados à perdição. Só tem 2 caminhos. Ou seja, é impossível ficar inerte ao convite de Jesus. Ou você decide, eu aceito, ou você fala, eu não quero. Não tem como você falar, eu não vou decidir nada, porque dizer eu não quero é uma decisão. E a centralidade é Cristo, já falei. Quem salva é Cristo. Nós nos entregamos a Cristo. Nós nos rendemos a Cristo. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos caminhar assim. Alguns comentários aí de autores que eu gosto. Carson diz: João escreve a uma comunidade que precisa de firmeza soteriológica, firmeza sobre a doutrina da salvação, diante da exclusão social e religiosa. Seu objetivo explícito é demonstrar que a vida eterna está acessível exclusivamente pela fé em Jesus como Cristo, Filho de Deus. João está escrevendo porque aqueles judeus que aceitaram o Evangelho estavam sendo expulsos das sinagogas, expulsos do povo. Como é que eu serei salvo se agora eu não sou mais da sinagoga, se eu não cumpro mais a lei judaica de observar o culto na sinagoga? Não. Jesus está dizendo, não é assim. Não é pela observância da lei. É por crer que há salvação. Então, João está escrevendo para esse grupo que estava questionando, será que nós seremos realmente salvos? Se nós estamos sendo expulsos do povo, dos judeus, do povo de Judá, será que nós podemos aceitar essa fé? Sim, é o que o João está afirmando com as palavras de Jesus. Porque a salvação não tem a ver com um povo, tem a ver com crer em uma pessoa. Segunda afirmação, que é muito, na minha concepção muito mais profunda, diz: a missão de Cristo em sua primeira vinda é essencialmente salvífica. O julgamento não é o propósito de sua vinda, mas o resultado inevitável para aqueles que recusam a oferta da salvação. Ele diz no versículo 17 que ele veio para salvar, mas aqueles que não aceitarem, o resultado inevitável é perdição. E uma frase do Shed, nosso professor de teologia na faculdade teológica: a fé não é a causa meritória da salvação. Ter fé não nos traz nenhum tipo de mérito, mas o instrumento pelo qual o homem recebe a justiça de Cristo. A condenação do homem decorre da sua própria culpa e impenitência. Rejeitar a medicação divina é permanecer voluntariamente na morte moral. Então, eu penso, e eu não quero criar aqui nenhuma polêmica, por favor, é uma frase que tem a ver com o texto, uma frase que eu escrevi, que eu penso assim. Eu penso que tanto o calvinismo, quanto o semipelagianismo, como sistemas soteriológicos, sistemas que falam de salvação, podem ser enquadrados em suas afirmações extremas como monérgicas. O que significa isso? Monos, já falamos, único, ergos, trabalho. Tanto o calvinismo,
que diz que só Deus trabalha, que o homem não faz nada, quanto o semipelagianismo, ou até pior ainda, o pelagianismo, que diz que Deus não faz nada, é só o homem que faz. Isso é monergismo. Na minha interpretação batista, isso está equivocado. O que Deus nos oferece passa por sua autolimitação, ou seja, o sinergismo. Eu penso que é por isso que Paulo chama a igreja, lá na sua carta aos Coríntios, de cooperadores, os que operam junto. Como que Paulo diz que nós cooperamos com o Evangelho? Porque nós, sinergismo, trabalhamos juntos. Sim, juntos, ergos, trabalho. Deus nos convida pela ação do Espírito Santo, é verdade. Se o Espírito Santo não agir, nós não temos como imaginar um caminho de salvação. Nós precisamos do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos também ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Então, a responsabilidade pessoal, ela entra em ação. Nós respondemos. Responsabilidade é responder a algo. Então, eu quero já caminhar para o ponto que é o meu argumento dessa noite. Deus autolimita a sua glória, não o seu amor. Deus entregou o seu Filho para morrer por todos. Ele tanto amou que Ele entregou o seu Filho para morrer por todos. O amor faz parte da bondade de Deus. Deus abre mão de parte da sua glória ao permitir que o homem responda livremente ao convite amoroso do Espírito Santo. Sinergismo. A Bíblia fala das duas coisas. E quando a Bíblia fala de uma coisa e fala da outra coisa, nós, batistas, nós não estamos preocupados em explicar por como essas coisas se encaixam. Nós só aceitamos. Se a Bíblia fala isso, é verdade. Se a Bíblia fala isso, também é verdade. O nosso sistema, ele é extremamente textual. E aí, eu destrincho esses 3 versículos da seguinte maneira. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Essa é uma ação exclusivamente divina. Ninguém poderia fazer isso. Aliás, apenas o plano soberano e gracioso de Deus poderia pensar numa coisa dessa. De Deus dar o seu próprio Filho por amor ao mundo caído. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a resposta humana. Essa é a condição. A parte divina é incondicional. Deus enviou o seu Filho. A parte humana é crer. A condição é crer. Não adiantava Deus amar incondicionalmente se nós não tomássemos esse amor para nós. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Esse é o propósito divino. Salvar o mundo. Não salvar alguns. O propósito, quando Deus enviou o seu Filho, é salvar a todos. O propósito. Mas não vai acontecer. Por quê? Porque quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Essa é a pré-ordenação divina, como eu já falei, da responsabilidade humana. Só tem 2 opções: crer ou não crer. Então, colocado de outra forma, porque Deus amou tanto o mundo
que deu o seu Filho unigênito, amor incondicional, para que todo aquele que nele crê não pereça, condição humana, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amor incondicional. Quando Jesus veio, ele veio para salvar. Não importa. O que nós temos que fazer? Responder, crer, só. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esses são os limites da nossa escolha. E não tem como fugir dessa escolha, porque não crer é uma escolha. Não existe um terceiro caminho. Não existe outro Deus. Não existe outro caminho de salvação. Não existe outra possibilidade. Não é por mérito, não é por obras, não é... O caminho é só esse. Esses dois aqui. Essa é a limitação da nossa escolha. Crer ou não crer, eis a questão, né? Podia falar assim, né? Então, já caminhando para o final, pode-se dizer então que Cristo amou a todos, mas nem todos aceitarão esse amor. Ninguém está salvo há 2000 anos. Universalismo. O que significa isso? Se o amor de Deus fosse apenas incondicional, não houvesse a condição de crer, quando Deus deu o seu Filho para morrer por todo o mundo, todos estariam salvos. Entende? Mas não é isso. A humanidade não está salva há 2000 anos. Nós somos salvos quando nós cremos. A salvação tem início no exercício do arrependimento e da fé. Então, eu quero aplicar da seguinte maneira. Primeiro, aceite imediatamente o amor de Deus. Se você tem alguma dúvida, como eu disse, algumas pessoas perguntam, mas pastor, como eu posso ter certeza de que eu sou salvo? Aceitando esse amor de Deus, esse amor incondicional, que está dado para todos. Aceite imediatamente, nós não sabemos até que dia estaremos vivos. É verdade ou não é? E tem gente que fica pensando assim, mas eu vou esperar mais um pouco, eu vou esperar eu melhorar quem eu sou. Eu ainda sou uma pessoa muito longe de Deus, assim, eu tenho muitos vícios, Não. Você entendeu, Nicodemos? Jesus morreu por você, não por quem você é. Ele morreu por todo mundo, incluindo você. Não é para você melhorar, Nicodemos. É para você crer. Aceite imediatamente o amor de Deus. Deus já fez o suficiente para a nossa salvação. A gente só precisa aceitar. A gente só precisa aceitar. Eu fico pensando, eu sempre gosto de fazer associações com a medicina, né? Se você vai procurar um médico, né? E o médico fala assim, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. O Dr. Humberto fala assim, todo mundo tem iniciativa, mas ninguém tem acabativa, né? O cara vai no médico porque está precisando, está com dor, está todo alterado, não sei o que. Ele começa bem, mas ele passa 2, 3 meses e já começa esquece de tomar um medicamento, esquece de cuidar do corpo, vai esquecendo, né? Mas, usando a medicina como exemplo, quando o médico ele oferece o tratamento,
para que você seja curado, envolve lá medicamento, sei lá, mudança de hábito, o que seja. O médico não fala para você, pode deixar que eu vou fazer no seu lugar. Fala isso? Já pensou? Não, fica tranquilo, o tratamento é esse, mas eu vou fazer. Não acontece isso. Isso seria monergismo, não é? Aí o coitado do Humberto estaria lascado, já pensou? Quantos pacientes por semana? Tem que fazer toda no lugar do paciente. Não existe isso. A nossa parte é aceitar. Aceitar o tratamento. Aceitar o amor de Deus. Aceitar o que Deus já providenciou por nós. Segunda parte. Segunda aplicação. Limite a sua humanidade à entrega total. Gente, nós não temos muitas opções, nós só temos duas. Então limite. Hoje na aula de escola bíblica lá atrás, no salão social, o Daniel estava falando sobre pecado, e ele falou exatamente o seguinte: hoje as pessoas, elas acham que elas podem viver totalmente fora do que a Bíblia diz. Deus diz isso, mas eu acho que não é assim. Está lascado. Está lascado. Se você deixa de acreditar em Deus para acreditar em você, nem sua esposa acredita em você. Brincadeira, né? Nós somos homens, nós somos falhos, nós somos pequenos. Ou seja, limite-se à sua condição humana. Nós somos os pecadores que precisamos do remédio, da cura que é Cristo. Entregue-se totalmente a Cristo. Não queira disputar com Deus. Você vai perder. E por último, anuncie esse tão grande amor a todos. Nós só estamos aqui como igreja porque ainda tem muita gente para ouvir. Nós só estamos aqui como igreja porque o mundo, o cosmos, a humanidade, ainda tem muita gente que Deus quer salvar. E se a gente recebe um medicamento que pode curar as nossas vidas, que pode salvar as nossas vidas da morte, e a gente pode compartilhar esse medicamento com o outro, o que a gente está esperando? Aí você olha para o seu vizinho e fala assim, não, meu vizinho é muito chato, eu não quero ele no céu, não, deixa ele. Não vou falar do evangelho para ele, não. Gente, a gente está esperando isso? O que a gente está esperando? Eu tenho um primo lá que, pelo amor de Deus, ele odeia o evangelho. Mas o que você está esperando? O meu amigo de trabalho, ele é muito chato. Ele pega no meu pé, ele é todo cheio de... O que nós estamos esperando? Porque Deus enviou o seu único filho, o único igual a ele, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E a responsabilidade de alcançar o todo é nossa. É nossa. Então a gente precisa fazer isso com urgência. Porque vai chegar o dia em que a escatologia consumada será finalizada. E aí quando Jesus voltar a segunda vez, essa primeira vez ele veio para salvar. Mas na segunda vez ele virá para julgar. E aí não tem mais chance. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que essa palavra glorifique aquele que enviou seu Filho para morrer por você, por mim, por nós. Amém? Aqui pode subir, vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor por tão grande salvação.
Se há alguém aqui nesta noite que ainda não creu no Teu Filho como único e suficiente Salvador, Pai, que o Teu Santo Espírito possa adentrar este coração e que essa pessoa possa responder com sinceridade, entregando a sua vida ao Senhor totalmente. Mas também aqueles que já têm essa certeza, essa convicção, dá-nos, Pai, o vigor e a força para anunciarmos esta tão grande salvação a todo este mundo. Que o Senhor nos use como igreja, que o Senhor nos use como Teus filhos, para a Tua honra e Tua glória, nesta semana e todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.